Capítulo 10. Quando Rowan acordou às 10, começou a duvidar do que havia visto. Com todo o sol que aquecia a casa, o fantasma parecia irreal. Ela tentou evocar o momento, os ruídos lúgubres da água e do vento. Tudo parecia agora completamente impossível. Ela começou a se sentir grata por não ter conseguido entrar em contato com Michael. Não queria parecer tola e, acima de tudo, não queria sobrecarregar Michael mais uma vez. Por outro lado, como poderia ter imaginado uma coisa daquelas? Um homem parado junto à vidraça com os dedos tocando no vidro, olhando para ela com ar de súplica. Bem, agora não havia nenhum sinal da criatura por ali. Ela saiu para o deck, caminhou ao longo dele, examinou as estacas, a água. Nenhum indício de nada fora do comum. Mas também, que tipo de sinal poderia haver? Ela parou encostada na balaustrada, sentindo um pouco o vento esperto, grata pelo céu azul forte. Alguns barcos à vela estavam saindo devagar e graciosos da marina. Logo a baía estaria apinhada de barcos. Teve vontade de sair com o Suetchestine, mas resolveu que não. Voltou para dentro de casa. Ainda nenhuma ligação de Michael. O que tinha a fazer era sair com o Suetchestine ou ir para o hospital. Estava pronta e de saída para o hospital quando o telefone tocou. Michael, sussurrou, percebendo depois que era o antigo número de Eli. Ligação a cobrar, por favor. Para a senhora Eli Mayfair. Desculpe, ela não pode atender, disse Rowan. Não mora mais aqui. Seria essa forma de se comunicar o fato. Nunca era agradável dizer que ele havia falecido. Consultas na outra ponta da linha. Poderia nos dizer onde seria possível contatá-la? Poderia me dizer, por favor, quem está chamando? Rowan perguntou. Ela deixou a bolsa sobre o balcão da cozinha. A casa estava aquecida pelo sol da manhã, e ela estava sentindo um pouco de calor já de casaco. Eu me disponho a aceitar a ligação a cobrar se a pessoa quiser falar comigo. Mais uma consulta. E em seguida a voz áspera de uma mulher mais velha. Eu falo com essa pessoa. A telefonista saiu da linha. Aqui Rowan Mayfair. Posso ajudá-la? Pode me dizer onde e a que horas encontrar ele? Disse a mulher, impaciente, talvez mesmo enraivecida e decididamente fria. É amiga dela? Se eu não puder falar com ela imediatamente, gostaria de falar com seu marido, Graham Franklin. Talvez tenha o telefone do escritório dele. Que pessoa detestável, pensou Rowan. Mas crescia nela a suspeita de se tratar de um telefonema da família. É impossível falar com Graham. Se quiser me dizer com quem estou falando, poderia explicar toda a situação. Não, obrigada. Inflexível e imperioso que eu fale com Eli Mayfair ou com Graham Franklin. Tenha paciência, disse Rowan a si mesma. Dá para se ver claramente que é uma velha, que faz parte da família e que vale a pena continuar. Lamento ter de lhe dizer isso, mas Eli Mayfair faleceu no ano passado, de câncer. Graham morreu 2 meses antes de Lee, sua filha deles. Rowan, há algo em que eu possa ajudá-la? Qualquer outra coisa que queira saber? Silêncio. Aqui é sua tia, Carlota Mayfair. Estou falando de Nova Orleans. Porque em nome de Deus não fui avisada da morte de Lee? Uma raiva imediata brotou em Rowan. Não sei quem a senhora é, senhora Mayfair, disse, forçando-se a falar lentamente e com calma. Não tenho endereço nem número de telefone de ninguém da família de Eli em Nova Orleans. Ele não deixou esses dados. As instruções que deu ao advogado foram no sentido de que ninguém fosse avisado a não ser os amigos daqui. Rowan percebeu de repente que estava tremendo e que sua mão escorregava no telefone. Não podia acreditar que pudesse ter sido tão grosseira. Mas era cedo demais para se arrepender. Percebeu também que estava muito ansiosa. Não queria que a mulher desligasse. Senhora Mayfair, ainda está me ouvindo? Desculpe-me, acho que me apanhou de surpresa. É, disse a velha. Talvez as duas tenhamos sido apanhadas de surpresa. Parece que não tenho outra opção a não ser falar diretamente com você. Pode falar. Infelizmente é meu dever comunicar-lhe que sua mãe faleceu hoje de manhã. Suponho que esteja entendendo o que estou dizendo. Sua mãe, certo? Minha intenção era contar a Eli, deixando inteiramente à vontade quanto a quando e como lhe transmitir a notícia. Lamento ter de proceder deste modo. Sua mãe faleceu às 5:05 da manhã. Rowan estava atordoada demais para responder. Era como se a mulher lhe tivesse dado um golpe físico. Não se tratava de dor. Era penetrante demais, horrível demais. De repente, sua mãe havia adquirido vida, vivendo, respirando e existindo por um átimo de segundo no mundo das palavras. E no mesmo instante, aquele ser vivo foi declarado morto. Ela não existia mais. Rowan não tentou falar. Recuou para seu silêncio costumeiro e natural. Viu Eli morta, na casa funerária, cercada de flores. Mas agora não havia coerência. Não havia a doce fisgada da tristeza. Era estritamente terrível. E o documento, lá no cofre, como já estava há mais de ano. Eli, ela estava viva e eu poderia tê-la conhecido. Agora morreu. Não há absolutamente nenhuma necessidade de que você venha, disse a mulher,
sem nenhuma mudança perceptível na atitude ou no tom da voz. O que é necessário é que você entre imediatamente em contato com seu advogado, para que eu possa me comunicar com ele, pois há questões urgentes relacionadas aos seus bens que precisam ser resolvidas. Mas eu quero ir até aí, disse Juan, sem hesitação. Sua voz estava embargada. Quero ir agora. Quero ver minha mãe antes que ela seja enterrada. Que fosse para o inferno o documento e essa mulher insuportável, quem quer que ela fosse. Não seria muito adequado, disse a mulher, exausta. Eu insisto, respondeu Juan. Não quero perturbar ninguém, mas quero ver minha mãe antes do enterro. Ninguém daí precisa saber quem eu sou. Eu simplesmente quero estar presente. Seria uma viagem inútil. Sem dúvida Elie não teria aprovado isso. Elie me garantiu que Elie morreu, disse Juan, baixinho, com a voz rouca pelo seu esforço para se controlar. Ela tremia por inteiro. Olhe, para mim tem um certo significado ir ver minha mãe. Elie e Graham já se foram. Como eu lhe disse, ela não conseguiu prosseguir. Parecia um excesso de intimidade e um excesso de autocomiseração confessar que estava só. Devo insistir, repetiu a mulher na mesma voz cansada, fatigada, extenuada, que você fique onde está. Por quê? De que lhe importa que eu compareça? Já lhe disse, ninguém precisa saber quem eu sou. Não vai haver velório nem cerimônia fúnebre, disse a mulher. Não importa quem saiba ou não saiba. Sua mãe será enterrada assim que tudo puder ser organizado. Pedi que fosse amanhã à tarde. Estou tentando lhe poupar sofrimento com essas minhas recomendações. Mas, se não quer me dar ouvidos, faça o que achar que deve fazer. Eu vou, respondeu Juan. Amanhã à tarde a que horas? Sua mãe será enterrada pela Lonigan Sons, de Magazine Street. A missa fúnebre será na igreja de Nossa Senhora da Assunção em Josephine Street. E os serviços serão realizados assim que for possível. Não faz sentido você atravessar quase 4.000 quilômetros. Quero ver minha mãe. Peço-lhe que por favor espere até eu chegar. Isso está inteiramente fora de cogitação, disse a mulher com um traço de raiva ou de impaciência. Recomendo que saia imediatamente, se está determinada a vir. E por favor não pense em passar a noite sob este teto. Não tenho meios de recebê-la condignamente. A casa é sua, é claro, e eu a desocuparei o mais rápido possível, se for seu desejo. Mas peço-lhe que fique num hotel até que eu possa organizar tudo. Mais uma vez, não disponho de meios para recebê-la com conforto. Cuidadosamente, com a mesma atitude de cansaço, a mulher passou o endereço a Juan. Disse First Street. Perguntou Juan. Era a rua que Michael havia descrito para ela. Disso tinha certeza. Essa era a casa da minha mãe. Passei a noite em claro, disse a mulher, falando devagar, sem ânimo. Se você vem, então tudo poderá ser explicado quando chegar. Juan ia começar outra pergunta quando, para seu espanto, a mulher desligou. Ficou tão furiosa que por um instante não sentiu o insulto. E então o insulto ofuscou tudo mais. Quem você pensa que é? Sussurrou, com as lágrimas subindo, mas ainda não correndo. E por que motivo falou comigo dessa maneira? Ela bateu com o telefone, com os dentes mordendo o lábio, e cruzou os braços. Meu Deus, que mulher mais horrível. Essa não era, porém, uma ocasião para chorar ou para desejar a presença de Michael. Rapidamente, ela apanhou o lenço, assoou o nariz e enxugou os olhos. Procurou o bloco e a caneta sobre o balcão da cozinha e anotou as informações que a mulher lhe havia passado. First Street, pensou, olhando para as palavras depois de escrevê-las. Provavelmente nada mais do que uma coincidência. E Lonigan Sons, o nome que ele havia mencionado enquanto delirava, divagando a respeito da própria infância e da cidade natal. Ligou rápido para a telefonista de informações de Nova Orleans e em seguida para a casa funerária. Foi Jerry Lonigan quem respondeu. Sou Juan Mayfair. Estou chamando da Califórnia a respeito de um enterro. Pois não, Mayfair, disse ele, numa voz muito agradável que imediatamente fez com que ela se lembrasse da voz de Michael. Sei de quem se trata. Sua mãe está agora aqui comigo. Graças a Deus, nenhum subterfúgio, nenhuma necessidade de explicações falsas. Mesmo assim, ela não pôde deixar de se perguntar como o homem sabia da sua existência. A adoção não havia sido um segredo total. Senhor Lonigan, disse ela, tentando falar com clareza e ignorar a voz embargada. Para mim é muito importante comparecer ao enterro. Quero ver minha mãe antes que ela seja enterrada. É claro, Mayfair. Compreendo. Mas Miss Carlota acabou de ligar para mim dizendo que, se não enterrarmos sua mãe amanhã... Bem, digamos que ela está sendo insistente. Mayfair. Posso marcar a missa para as 3 da tarde, no máximo. Acha que vai conseguir estar aqui essa hora, Mayfair? Vou segurar as coisas o máximo possível. Sim. Faça isso. Vou sair hoje à noite ou amanhã bem cedo. Mas, senhor Lonigan, se eu por acaso me atrasar, Mayfair, se eu souber que está a caminho,
Não fecharei o caixão antes da sua chegada. Obrigada, Sr. Lonigan. Eu acabei de saber. Eu só. Bem, Drahmayfire, se não se importa que eu lhe diga, é que acabou de acontecer. Retirei o corpo da sua mãe às 6 da manhã. Para mim, Miss Carlota está apressando as coisas. Mas também Miss Carlota está tão velha. Doutora Mayfair, tão velha. Ouça, vou lhe dar meu telefone no hospital. Se acontecer qualquer imprevisto, pode ligar para mim. Ele anotou os números. Não se preocupe, Drahmayfire. Sua mãe estará aqui na Lonigan Hansons quando a senhora chegar. Mais uma vez, as lágrimas ameaçaram. Ele parecia tão simples, tão irremediavelmente sincero. Sr. Lonigan, poderia me dizer mais uma coisa? Disse ela, com a voz terrivelmente trêmula. Pois não, Drahmayfire. Qual era a idade da minha mãe? 48. Drahmayfire. E o nome dela? Isso obviamente o surpreendeu, mas ele se recuperou rapidamente. Deirdre era o nome dela. Drahmayfire. Ela era muito bonita. Minha mulher foi sua amiga. Ela adorava Deirdre. Costumava ir visitá-la. Minha mulher está bem aqui comigo. Está feliz que a senhora tenha ligado. Por algum motivo, isso afetou Rowan quase tão profundamente quanto todos os outros fragmentos de informação. Ela levou o lenço aos olhos, apertando com força, e engoliu em seco. O senhor sabe dizer do que minha mãe morreu, Sr. Lonigan? O que diz o atestado de óbito? Diz que foram causas naturais, Drahmayfire. Mas sua mãe estava muito doente. Doente mesmo. Há muitos anos. Posso lhe dar o nome do médico que a tratou. Creio que ele talvez falasse com a senhora, já que também é médica. Quando eu estiver aí, apanhe o nome com o senhor. Rowan não podia continuar assim muito mais tempo. Ela suou o nariz rapidamente em silêncio. Sr. Lonigan, eu tenho o nome de um hotel, o Pontchartrain. Ele fica a uma distância conveniente da casa funerária e da igreja. Claro, Drahmayfire. Se não estivesse fazendo tanto calor, daria para ir a pé. Ligo para o senhor assim que chegar. Mas, por favor, prometa que não vai permitir que minha mãe seja enterrada assim. Não se preocupe mais nem um instante com isso, Drahmayfire. Mas, há mais uma coisa. É minha mulher que quer que eu toque nesse ponto. Pode falar, Sr. Lonigan. Sua tia, Carlota Mayfair, não quer que saia nenhuma nota no jornal da manhã e, para ser franco, não creio que haja tempo para publicar essa nota. Mesmo assim, há tantos membros da família Mayfair que gostariam de saber do enterro, Drahmayfire. Estou querendo dizer que os primos vão ficar em pé de guerra quando descobrirem como tudo foi precipitado. Agora, isso é uma decisão sua, compreende? Vou agir como a senhora quiser. Mas minha mulher estava querendo saber se a senhora se importava se ela começasse a dar uns telefonemas para os primos. É claro que, assim que ela conseguir falar com um ou dois deles, eles ligarão para toda a família. Agora, Drahmayfire, se a senhora não quiser que ela faça isso, ela não o fará. Mas Rita May, minha mulher, achou que seria uma pena enterrar Deirdre sim, sem ninguém saber, e ela também imaginou que talvez fosse lhe fazer bem ver os primos que compareceriam. Deus sabe como eles vieram para o enterro de Miss Nancy no ano passado. E Miss Elia também veio, sua Miss Elia da Califórnia, como a senhora deve saber. Não, Rowan não sabia. Mais um choque surdo ao ouvir a menção ao nome de Eli. Era doloroso imaginar Eli lá em Nova Orleans em meio a esses primos inúmeros e anônimos, que ela mesma nunca havia visto. Surpreendeu-se com a intensidade da sua raiva e do seu rancor. Eli e os primos. E Rowan aqui sozinha nesta casa. Mais uma vez, ela se esforçou para não se descontrolar. Perguntou-se se aquele não estava sendo um dos momentos mais difíceis pelos quais havia passado desde a morte de Eli. Eu ficaria grata, Sr. Lonigan, se sua mulher agisse como achar melhor. Eu gostaria de conhecer esses primos. Ela se interrompeu por não conseguir continuar. E, Sr. Lonigan, quanto a Eli, minha mãe adotiva, ela já se foi também. Faleceu no ano passado. Se o senhor achar que algum desses primos poderia querer saber, posso avisar sem nenhum problema, Drahmayfire. Também isso lhe poupa ter de lhes contar quando chegar aqui. E lamento muito, Drahmayfire. Não fazíamos a menor ideia. Parecia tão sincero. Ela podia realmente acreditar que ele sentia muito. Um tipo de homem tão simpático e antiquado. Até logo, Sr. Lonigan. Vamos nos ver amanhã à tarde. Por um instante, quando desligou o telefone, pareceu-lhe que, se deixasse as lágrimas virem, elas nunca mais iriam parar. O turbilhão de emoções nela era tão forte que a deixava tonta, e a dor exigia algum tipo de violência. Imagens estranhíssimas, absurdas, enchiam-lhe a mente. Engolindo as lágrimas, ela se via correndo até o quarto de Eli. Via-se arrancando roupas das gavetas e dos cabides e as rasgando aleatoriamente, transformando-as em farrapos, numa fúria quase incontrolável. Via-se espatifando o espelho de Eli e a longa fileira de vidros que ainda estava arrumada na sua penteadeira, todos aqueles pequenos vidros de perfume nos quais o líquido havia cicado,
Ao longo dos meses, até restar somente a cor. Morta, 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 dizia ela, baixinho. Estava viva ontem, anteontem e no dia anterior. E eu estava aqui e não fiz nada. Morta, morta, morta. Em seguida, a cena absurda mudava, como se a tragédia da sua fúria estivesse passando para outro ato. Ela se via batendo com os punhos em todas as paredes de madeira e de vidro ao seu redor, batendo com os punhos até o sangue escorrer das mãos feridas. Aquelas mãos, que haviam operado tantas pessoas, curado tantas, salvado tantas vidas. No entanto, Rowan não fez nada disso. Ela ficou sentada na banqueta junto ao balcão da cozinha, com o corpo encolhido, a mão para o alto para proteger o rosto, e começou a soluçar alto na casa vazia, com as imagens ainda lhe passando pela cabeça. Afinal, ela baixou a cabeça sobre os braços cruzados e chorou à vontade, até se sentir sufocada e exausta e não poder fazer mais nada a não ser murmurar sem parar. Deirdre Mayfair, 48 anos, morta, morta, morta. Finalmente, ela enxugou o rosto com o dorso da mão, foi até o tapete diante da lareira e ali se deitou. Sua cabeça doía, e o mundo inteiro lhe parecia vazio, hostil e sem a mais ínfima promessa de calor ou de luz. Isso ia passar. Tinha de passar. Ela havia sentido essa tristeza no dia em que Elie foi enterrada. Havia sentido isso antes, parada no corredor do hospital enquanto Elie gritava de dor. No entanto, agora parecia impossível que as coisas pudessem melhorar. Quando lembrou do documento no cofre, o documento que a havia impedido de ir a Nova Orleans após a morte de Elie, desprezou-se por tê-lo honrado. Desprezou Elie por um dia ter feito com que o assinasse. E seus pensamentos não paravam, trágicos e insondáveis, solapando-lhe o ânimo e a crença em si mesma. Ela devia ter ficado ali uma hora. O sol batia quente nas tábuas do piso ao seu redor e no lado do seu rosto e dos braços. Sentia vergonha da sua solidão. Sentia a vergonha por ser vítima dessa aflição. Antes da morte de Elie, ela havia sido uma pessoa feliz, despreocupada, totalmente devotada ao trabalho, livre para entrar nesta casa e sair dela, certa do carinho e do amor e disposta a dar carinho e amor em troca. Quando ela agora pensava em como dependia de Michael, no quanto o queria, sentia-se ainda mais perdida. Realmente havia sido imperdoável telefonar para ele com tanto desespero ontem à noite para falar do fantasma, e estar precisando dele tanto agora. Ela começou a se acalmar, e aos poucos ocorreu-lhe a associação, o fantasma. Ontem à noite, sua mãe havia morrido. Ela se sentou, procurando se lembrar do ocorrido em detalhes. Com frieza, ela havia olhado para o relógio de relance apenas momentos antes de ver a aparição. Eram 13h05, e aquela mulher desagradável não havia dito: sua mãe faleceu às 5h05 da manhã? Exatamente à mesma hora em Nova Orleans. Mas que possibilidade espantosa, a de que os dois fatos estivessem ligados. É claro que, se sua mãe lhe tivesse aparecido, teria sido para lá de esplêndido. Teria sido aquele tipo de momento solene do qual as pessoas falam para sempre. Todos aqueles lugares comuns adoráveis, lindo, um milagre, uma reviravolta na vida, poderiam ter sido aplicados. Na realidade, é quase impossível imaginar o consolo de um momento desses. Não havia sido, porém, uma mulher que lhe aparecera. Havia sido um homem estranho de uma curiosa elegância. Só o fato de voltar a pensar naquilo, naquela expressão de súplica da criatura, fez com que sentisse o mesmo abalo da noite anterior. Ela se voltou e olhou ansiosa para a parede de vidro. É claro que não havia nada ali a não ser o céu azul e vazio acima dos morros sombrios e distantes, e a paisagem luminosa, cintilante da baía. Ela foi conquistando uma calma fria e inesperada enquanto ruminava essas coisas, enquanto examinava mentalmente todos os mitos populares que já havia ouvido acerca de assombrações. Mas essa pequena trégua no nervosismo começou a se esvanecer. Não importa o que aquilo fosse, parecia vago, sem importância, até mesmo corriqueiro, diante da morte da sua mãe. Era disso que tinha de tratar, e estava perdendo um tempo precioso. Pôs-se de pé e pegou o telefone. Ligou para a residência do Dr. Larkin. Lark, preciso tirar uma licença, explicou. É inevitável. Será que Slattery poderia me substituir? Como sua voz estava controlada, tão parecida com a velha Rowan. Mas essa era uma mentira. Enquanto falavam, ela fixou o olhar na parede de vidro, no espaço vazio sobre o deck onde a criatura alta-esguia havia estado. Ela viu seus olhos escuros outra vez, a lhe examinar o rosto. Ela mal conseguia acompanhar o que Lark dizia. Pensou que não havia a menor possibilidade de ter imaginado tudo aquilo.